Botafogo vai ter novas eleições. A presidência do Botafogo depois que a CPI botafoguense concluiu que alguns diretores desviaram milhares de dólares do clube nos últimos 2 anos. Emil Pinheiro não gastou mais do que meia hora para limpar as gavetas e se despedir dos funcionários. Na carta que distribuiu para a imprensa, ele justifica a renúncia alegando estar cansado e precisando cuidar da saúde. Mas não esconde que está muito decepcionado com os últimos acontecimentos no Botafogo, principalmente com as denúncias de corrupção. Quanto é que foi o rombo aqui? Não, ainda não está calculado o número exato, mas é muito grande, hein? É grande demais. Ele sai e o clube ainda fica devendo para ele também? Fica. Muita coisa? Uma ordem de quase 600 mil dólares. A cadeira do presidente não chegou a ficar desocupada por nenhum momento. Com a renúncia de Emil Pinheiro, automaticamente assumiu a presidência do Botafogo o atual presidente do Conselho Deliberativo, Jorge Aurélio Domingues, que tem agora 30 dias para convocar novas eleições. A minha primeira atitude como presidente do Botafogo será de retirar de pauta hoje a proposta do presidente Emil Pinheiro, no sentido de vender ou permutar 1 ou 2 andares de propriedade do Botafogo na cidade. A proposta de não vender nada foi levada à reunião do Conselho Deliberativo ontem mesmo e aceita rapidamente. O que ficou difícil de aceitar foi o relatório da comissão que investigou as denúncias de corrupção acontecidas no clube nos últimos 2 anos. O maior acusado, Aníbal Fonseca, ex-vice-presidente de administração, saiu do plenário antes do relator terminar a leitura. Ele deixou de ouvir que é suspeito de desviar dinheiro do clube, criar contas fantasmas, contratar funcionários fantasmas, apresentar recibos suspeitos e comprar jogadores para uma empresa dele, usando dinheiro do Botafogo. As denúncias vão ser agora encaminhadas ao departamento jurídico do clube, que pode punir os acusados com a expulsão do quadro de sócios. Para se ressarcir dos prejuízos, o Botafogo vai entrar com um processo na Justiça Comum, que poderá levar os acusados para um lugar sugerido ontem pelos torcedores. Antes de deixar o Botafogo, Emil Pinheiro emprestou ao América do Rio o goleiro Marcelo Lourenço, o lateral Odemilson e o atacante Bugica. O comentário do Botafogo é que Emil só espera a aprovação do projeto do futebol empresa para assumir o Ameriquinha em sociedade com o ex-dirigente Léo Rabelo. A denúncia de Emil Pinheiro acabou acontecendo e ele já não é mais o presidente do Botafogo. O Conselho Deliberativo aprovou relatório que aponta fraudes na administração do clube. A renúncia de Emil Pinheiro não chegou a ser uma surpresa. Esse ano, por mais de uma vez, ele ameaçou abandonar tudo depois de 5 anos dirigindo o futebol do Botafogo. A decisão final de Emil Pinheiro foi anunciada através de uma carta aos jornalistas. Emil enumerou os títulos que deu ao Botafogo, destacando o bicampeonato carioca de 89 e 90 e também explicou por que não se sente mais em condições de continuar na presidência do clube. Em primeiro lugar, porque eu estou super estressado. Eu já tenho a idade, estou com 69 anos, estou próximo aos 70. Mas o que hoje, ou nesses últimos meses, chateou, incomodou, magoou mais o senhor no Botafogo? É a desonestidade dos homens, de certos dirigentes. Me decepcionaram. Você confia nas pessoas, né, e é traído. A traição machuca muito. Foi só Emil Pinheiro deixar a sede do Mourisco para a cadeira do gabinete da presidência ser logo ocupada. Como manda o estatuto do clube, assumiu interinamente o presidente do Conselho Deliberativo, Jorge Aurélio Ribeiro. Ele é um advogado de 42 anos de idade e tem 30 dias para marcar novas eleições no Botafogo. Minutos depois de assumir a presidência, Jorge Aurélio participou de uma importante sessão do Conselho. Foi aprovado o relatório final de uma comissão especial que investigou irregularidades na administração do Botafogo. O ex-vice-presidente administrativo Aníbal Fonseca foi citado, juntamente com outros 2 diretores do clube, por falsidade ideológica, fraude fiscal e desvio de quase 10 bilhões de cruzeiros dos cofres do Botafogo para contas particulares. Cadeia!
Daqui para frente, o procedimento do relatório da comissão será encaminhado à Junta de Julgamento e Recursos, que é o Poder Judiciário do clube. A Junta implantará o processo, ouvirá as pessoas, analisará se há necessidade de novas provas e ela então decidirá sobre o relatório. Quer dizer, quem pode punir ou não é a Junta? Sem dúvida, a Junta é que pode punir. A Comissão de Sindicância encerrou hoje os seus trabalhos, indicando a existência de fortes indícios de irregularidades na administração do clube, mas ela não possui poderes para punir. Ela apenas recomendou que o relatório fosse levado à Junta, que é o órgão apropriado. Olha, Gerson, a punição para os diretores acusados pode ser até a cassação do título de sócio do clube. E qualquer associado pode entrar com ação criminal contra esses diretores na Justiça Comum. O Esporte mostra o relatório da CPI do Botafogo que acusa o presidente, o Emílio Pinheiro, pelo sumiço de centenas de milhares de dólares. O caso vai parar na Justiça. O relatório da comissão de inquérito apurou, por exemplo, que das 12 contas bancárias que o Botafogo tem na Praça do Rio de Janeiro, 3 foram abertas sem assinatura do presidente, o que não é permitido pelo Estatuto do Clube. Foram registrados pagamentos a hotéis e uma construtora com recibos manuscritos em papéis timbrados do próprio Botafogo. Foi constatado ainda que do $1 milhão que o clube conseguiu com a venda do jogador Djair, apenas 200 mil estão contabilizados de forma aceitável. O relatório aponta o ex-vice-presidente administrativo Aníbal Fonseca como o maior responsável pelas irregularidades acontecidas no clube. Ele é acusado de aplicar em sua conta particular mais de 1 bilhão de cruzeiros que o Botafogo arrecadou nas finais do Campeonato Brasileiro. Intimado pela comissão, Aníbal Fonseca não apresentou extrato bancário dessas aplicações. Estranhamente, também ele usou um cheque particular para adquirir junto à financeira uruguaia Ridborn 50% do passe dos jogadores Pino, Marcão e Marcelo Lourenço. Mais estranho ainda é que dias depois ele assinou um documento abrindo mão do direito sobre esses jogadores, devolvendo os passes gratuitamente à mesma empresa uruguaia, por sinal de propriedade do ex-presidente Emílio Pinheiro. Para o relator da comissão, Carlos Eduardo Pereira, nada supera em matéria de espanto a chamada Operação Paraguai. Mas, sem dúvida alguma, o desvio de aproximadamente $60 mil da conta de patrocínio do voleibol feminino, feito por uma empresa de crédito, para um banco do Paraguai, sem que haja comprovação na contabilidade do clube, foi a irregularidade que chamou mais atenção. Para o atual presidente Jorge Aurélio Domingues, a gravidade das denúncias apresentadas no relatório não deixa outra opção. O assunto vai virar caso de polícia. É claro que até o próprio Conselho Deliberativo, estarrecido com o relatório, autorizou que a presidência do clube já ingressasse, já encaminhasse esse relatório ao Ministério Público, né? E até a Receita Federal, porque o que parece evasão de dinheiro para fora do Brasil. Eu falei por telefone com o senhor Aníbal Fonseca, que garantiu que todas as acusações feitas pelo relatório são sem fundamento. Ele ainda não quer gravar entrevista porque não dispõe de todas as provas da sua inocência, o que deve acontecer no mais tardar até segunda-feira, quando então ele pretende não só se defender, como também acusar quem o acusou, principalmente o ex-presidente Emílio Pinheiro. Alheios a todo esse disse-me-disse, a garotada vira o jogo em cima do Bangu e permanece numa posição intermediária na tabela. Pessoas vão a Caio Martins ver 2 times que só no uniforme lembram o que foram no passado. Para gostar do Botafogo de hoje, só mesmo os garotos que não viram os times de ontem. E foram os mais velhos que sorriram primeiro. O Bangu abriu o placar com este gol de Jair Souza, 1-0. Mas a garotada riu por último, e riu 3 vezes. O empate veio ainda no primeiro tempo. Marcão cruzou e Pingo de cabeça pôs no ângulo, 1-1. A virada começou com o garoto Bob, que recebeu de Vivinho e mandou a bomba. Veja aí de novo. O terceiro nasce de uma tabelinha que termina num chute de Macalé, 3-1. Quem sabe, sinal dos novos tempos com novos ídolos. Eu espero entrar no 93 com toda a força total, já que a diretoria nova falou que vai dar chance à prata da casa. Isso é importante para mim, é mais uma motivação. E logo aos 5 minutos, Vivinho recebe o cruzamento da esquerda e marca. Botafogo 1, Itaperuna 0. Aos 19, Vivinho faz a jogada e Djair completa de canela, todo desajeitado, 2-0. O terceiro foi de Rogério de cabeça, final Botafogo 3, Itaperuna 0.